pouco sobre as trombopatias hereditárias. Meu nome é Luane Mesquita, sou hematologista hemoterapeuta e médica do ambulatório de coagulopatias. Então, a ideia hoje é a gente fazer um overview, dar uma visão geral sobre as trombopatias. É um tema complexo, pouco explorado, que ainda resta muitas dúvidas, mesmo para as pessoas, né, que trabalham diariamente com coagulopatia. É uma patologia, né, um grupo de patologias que a gente ainda tem dificuldade em dar o diagnóstico, mesmo com os exames disponíveis, e que a gente precisa ganhar um conhecimento maior para ajudar mais esses pacientes, tá? Então, o que são as trombopatias, né? A gente pode chamar trombopatias, plaquetopatias ou distúrbios funcionais de plaquetas. Elas têm uma prevalência desconhecida, mas estima-se, né, que dependendo da literatura, tem uma variação de 1 para 1 milhão a 1 para cada 100 pessoas. Ainda é um distúrbio muito subdiagnosticado a nível mundial, né? Existe uma variabilidade significativa na frequência, principalmente ela sendo mais prevalente em algumas etnias e em comunidades que têm consanguinidade, e ela é um grupo heterogêneo de desordens, né? Existem diferentes alterações genéticas, agora com o advento do sequenciamento de nova geração, do NGS, estão sendo vistos algumas mutações, mas que ainda precisa de uma melhor correlação de o que é que essa mutação de fato tem de repercussão clínica para os pacientes. Então, aqui, né, todo mundo que assiste minha aula conhece essa foto, né, que toda aula tem, mas é porque a gente precisa entender, né, eu sempre digo isso, a gente precisa entender a fisiologia para poder entender o contexto patológico, né. Então, a gente sabe que na hora que a gente tem uma lesão com exposição de subendotélio, a gente vai ter o processo de adesão, ativação, com liberação de grânulos e agregação das plaquetas para formar o primeiro agregado. E aí a gente vai ter aqui, fazendo parte desse processo da hemostasia primária, a plaqueta, que na sua superfície tem diversas glicoproteínas. Essas aqui são as principais, né? O complexo glicoproteico 1B95, a glicoproteína 6, a integrina alfa-2 beta-1 e a integrina alfa-2B beta-3, que era antigamente conhecida como glicoproteína 2B3A. E aí a gente vai ter no processo da ativação das plaquetas, né, um início da adesão, ou por interação direta da glicoproteína 6 com colágeno subendotélio, ou mediado pelo fator de Vauve-Lebrun e pelo fibrinogênio, através do complexo glicoproteico 1B e da alfa-2 beta-3, tá? E aí, depois que acontece isso daqui, a gente vai ter mudança da conformação da plaqueta, mudança da conformação dessas glicoproteínas de superfície, liberação de grânulos ricos em agonistas, né, principalmente ADP, trombina, serotonina, tromboxano, e isso daqui vai retroalimentar esse processo da agregação que acontece pela ligação plaqueta a plaqueta, mediada pelo Vauve-Lebrun e pelo fibrinogênio. Então, a doença de Vauve-Lebrun, a gente sabe que é a coagulopatia mais comum, né, que a gente já discutiu em umas 3 aulas passadas, em que você vai ter tanto alterações qualitativas quanto quantitativas do fator de Vauve-Lebrun, e isso vai gerar uma redução desse processo fisiológico, mas agora a gente vai ver que qualquer alteração que aconteça ou nessas glicoproteínas de superfície, ou alterações nesse processo nesse mecanismo de comunicação intracelular, no processo de liberação desses grânulos ricos em agonistas plaquetários, qualquer um desses processos, quando ele está, quando tem alteração em algum deles, a gente vai cursar com alguma trombopatia específica, tá? E aí eu queria começar com a discussão de um caso, né, as trombopatias, elas são desordens raras, né, como a gente viu, apesar do subdiagnóstico, e eu trouxe para ilustrar, para ficar um pouquinho mais fácil a gente puxar para a prática clínica, qual é a importância desse tema, tá? Então, trago aqui para vocês um caso de uma mulher de 22 anos de idade que veio para a consulta com uma queixa muito comum, né? Minha menstruação é aumentada, o ginecologista pediu para eu vir no hematologista. Então, é uma paciente que refere ciclos hipermenorrágicos desde a menarca, duração de 8 dias, presença de coágulos nos 3 primeiros dias do ciclo, usa 3 pacotes de absorventes noturnos por ciclo menstrual.
Isso aqui é uma informação importante, né, da gente tentar mensurar o ciclo dessa paciente, e aí a gente tem que começar a perguntar para ela se esse sangramento gera alguma repercussão. E aí a gente viu que ela disse que já apresentou anemia com necessidade de reposição de ferro oral em mais de uma ocasião. E aí, por conta disso, o ginecologista encaminhou para a investigação. Na grande maioria das vezes, eles encaminham não é para investigar o sangramento, eles encaminham por causa da anemia, né? E aí a gente acaba vendo que tem esse sangramento não fisiológico. A paciente sem comorbidades já vinha trazendo o relatório do ginecologista que tinha um exame ginecológico e um ultrassom transvaginal normal, então, a rigor de causa local não teria justificativa para ela ter esses ciclos assim, e ela nunca engravidou na vida. Então, diagnóstico sindrômico dela fica como um sangramento uterino anormal. Essa paciente precisa prosseguir investigação para distúrbio de coagulação? O que é que vocês acham? Ou a menstruação dela a gente considera normal, vamos tratar a anemia dela, mandar ela para casa. 8 dias, usava absorvente noturno e já teve anemia por conta desse sangramento, e foi desde a menarca. A culpa é do gineco, né? Vamos investigar. Alguém levantou a mão? Pronto, aí o Zé respondeu, precisa de investigação. Concordo com vocês que precisa de investigação. O primeiro passo para a gente investigar é história clínica, né? Então, a gente tem que continuar a investigação da história dessa paciente, tá? O que é que a gente vai perguntar agora? A história hemorrágica dela. Já teve algum outro sangramento na vida? E ela disse, sim, já tive epistaxe bilateral espontânea durante a infância, equimose em membros inferiores, membros superiores e no dorso, sem nenhum trauma aparente. Gengivorragia de repetição, principalmente a escovação, já foi no dentista e a avaliação que era normal. Nunca fez extração dentária de segunda dentição. Outro ponto importantíssimo para a gente avaliar é a história familiar. Mais alguém na família sangra? Ela disse que o irmão tem um sangramento excessivo após uma extração dentária e tinha epistaxe ocasionalmente. Então, essa paciente não tem só um sangramento uterino anormal. É uma paciente que tem uma história de sangramento mucocutâneo, né? Ela tem sangramento em outros sítios que não só o sítio ginecológico. E aí, se a gente já achava que ela tinha que prosseguir a investigação, agora com essa história é que a gente precisa mesmo. E, às vezes, isso é muito difícil de você definir se um paciente precisa ou não prosseguir com a investigação. A definição de sangramento anormal, ela pode ser muito subjetiva e gerar ou subinvestigação ou uma superinvestigação, a gente está pedindo exames especializados e caros para pacientes sem indicação. Por conta disso, né, no decorrer da história da coagulopatia, algumas pessoas tentaram padronizar quais são as informações que a gente precisa para dizer que o paciente merece, além de uma investigação clínica, também uma investigação laboratorial. E aí surgiram vários critérios, certo? Vários scores, tentando quantificar o que é um sangramento anormal para ajudar na definição de prosseguir ou não a investigação. O que nasceu por último, né, que foi em 2010, e que é o mais amplamente utilizado, é o ISTH-BAT, da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, que ele é um score que você encontra, se você colocar na internet, no Google, ISTH-BAT, vai ser o primeiro que vai aparecer, né? É uma ferramenta de avaliação de sangramento. Ele é super rápido e prático de ser aplicado, tá? Ele já foi validado, né? Tanto por quem o produziu, quanto já teve validação externa, e ele nasceu inicialmente com o objetivo de você definir se precisa ou não investigar doença de Wolff-Lebrun. Então, as validações dos BATs, em geral, são para dizer se eu peço ou não investigação de doença de Wolff-Lebrun. Mas, nas outras patologias da hemostasia primária, estão começando a surgir algumas validações também para as trombopatias, tá?
E aqui esse é o desenho dele, você abrindo no Google, né, ele vai colocar nessa referência aqui, e ele vai vir desse jeito. O que é que a gente avalia? Se o paciente tem história de epistaxe, sangramento cutâneo, sangramentos em traumas menores, sangramento de cavidade oral, trato gastrointestinal, hematura, e ele pontua de 0 a 4, dependendo da presença ou ausência do sintoma, do que é que você precisou de conduta, precisou ir no médico, ganha 2 pontos. Eu precisei ir no médico e precisei fazer algum procedimento ou fazer algum tipo de droga, já conta outro ponto. Precisou transfundir, precisou internar, ele já conta uma pontuação maior. Extração dentária, cirurgia, menorragia, hemorragia pós-parto, hematomas musculares, hemartrose, sangramento do sistema nervoso central e outros sangramentos. Então, a nossa paciente em questão tem uma história de que tinha mais de 5 epistases por ano, certo? Tinha sangramentos cutâneos que precisou de consulta médica, mas não mais do que isso, não precisou fazer nenhum outro procedimento. Tinha história de gengivorragia que precisou fazer a consulta com o odontólogo para poder avaliar. Tem história da menorragia, né? Precisando fazer terapia com ferro por conta da anemia secundária ao sangramento, e não tinha mais nenhum outro sangramento. Então, na pontuação dela, ela tem um BAT, né? Um ISTH BAT de 7. Esse daqui foi um estudo, né, que fez a validação do STH-BAT, tanto no grupo adulto quanto no grupo pediátrico, e ele concluiu que homens com ISTH menor que 4, mulheres menor que 6, criança menor que 3 é o que é considerado normal, tá? Então, a nossa paciente que tem um ISTH-BAT de 7, ela já é uma pessoa que merece, sim, prosseguir com a investigação diagnóstica. E aí, a primeira coisa que a gente teria que fazer com essa investigação, o que é que vocês acham? Qual é o próximo exame que a gente pediria para ela? Pode. Qualquer pessoa pode. Não. Eu queria ver um hemograma, um TAP-TTPA e um tempo de sangria. Pronto. E se você quiser um fibrinogênio também, que eu estou animada. Então, a nossa paciente precisa de um hemograma, porque eu preciso excluir desordens adquiridas, né? Pode ter uma PTI, a PTI pode sangrar desse jeito. Eu preciso avaliar o esfregaço periférico dela, porque eu preciso saber se a contagem plaquetária dela é real. Eu preciso avaliar a morfologia dessa plaqueta, né? Será que ela tem plaquetas gigantes? Será que ela tem uma anisostose plaquetária, né, plaquetas grandes, plaquetas pequenas, que pode acontecer, por exemplo, na PTI, e eu preciso fazer provas de coagulação geral, para descartar a doença de Wolff-Lebrun e deficiências de fatores da coagulação. A característica do sangramento de deficiência de fator de coagulação costuma ser mais sangramento profundo, hematoma, hemartrose, mas existem algumas coagulopatias raras, como deficiência do 5, deficiência do 11, que também podem cursar com sangramento mucocutâneo. Então, é importante ver o TAP-TTPA para poder fazer essa avaliação melhor, tá? Só para pontuar, o tempo de sangramento e o PFA-100, eles têm uma baixa sensibilidade, tá? O PFA-100 é um equipamento que ele coloca 2 grupos de agonistas plaquetários, ele tenta mimetizar o que o tempo de sangramento viria, né? Como se fosse uma avaliação global da hemostasia primária. Ele não consegue substituir 100% do tempo de sangramento, porque você não vai ter o componente endotelial, né, do PFA-100 que você tem no tempo de sangramento, mas o grande problema do tempo de sangramento é porque ele é muito examinador dependente, então você precisa que seja feito por uma pessoa experiente, que saiba realmente fazer uma avaliação adequada. Aqui no EMOSSE, né, a única pessoa que faz o tempo de sangramento é o Gentil, né, doutor Gentil. E aí a nossa paciente tem 10 gramas de hemoglobina, com VCM de 74, CHCM de 32, um leucograma normal, diferencial normal, contagem de plaquetas 158 mil com morfologia habitual. Tem o estudo do ferro com ferritina de 2 e ST de 3%. Então, realmente uma paciente com anemia microcítica hipocrômica com deficiência de ferro, né? Sugerindo realmente que essa menstruação dela é uma menstruação aumentada. Ela tem um tempo de protrombina de 12,3 segundos, um TTPA de 27 segundos com relação de 0,93, um tempo de sangramento de 11 minutos. Então, TAP, TTPA normais, um tempo de sangramento aumentado, normal até 8 minutos, o dela está aumentado. E aí, como a gente viu que ela tinha um BAT acima de 6, né, maior ou igual a 6,
A recomendação é que se eu tiver um BAT maior ou igual a 6, eu já tenho indicação de cara fazer a investigação para a doença de Wolff-Lebrun. Então, junto com os exames de triagem, a gente também fez a avaliação do Wolff-Lebrun dela, que foi normal. Lembrando que o fator de Wolff-Lebrun é proteína de fase aguda, então processos inflamatórios e infecciosos podem elevar os níveis, e que existem situações externas, né, que também podem elevar isso aqui, como, por exemplo, o uso de contraceptivos hormonais, a gestação, podem levar a um aumento dos níveis de antígeno da atividade do Wolff-Lebrun. E aí, então, a nossa paciente vai ficar com um questionável distúrbio de hemostasia primária, pela história, ela lembra uma paciente com distúrbio de hemostasia primária, ela tem um ISTH-BAT aumentado, tem o tempo de sangramento aumentado, tem TAP, TPA normais, e eu descartei doença de Wolff-Lebrun para ela, tá? Esse artigo aqui, de 2020, é um artigo que fez a validação, né, do BAT do ISTH para as desordens funcionais de plaqueta. O que foi que ele fez? Ele incluiu 1.098 pessoas, certo, de 417 países, e essas pessoas já tinham um diagnóstico definido, né, eu tinha 482 pacientes que tinham distúrbio funcional plaquetário, e 303 pacientes com doença de Wolff-Lebrun e 313 indivíduos normais. E o que foi que ele viu no estudo, que é que ele concluiu? Que se o paciente tem um bleeding score maior do que 6, e eu já descartei doença de Wolff-Lebrun, ele tem 99% de probabilidade de ter um distúrbio funcional de plaqueta, tá? Então, se o paciente que tem um ISTH-BAT de 7, com tempo de sangramento aumentado, TP-TTPA normal, e eu descartei doença de Wolff-Lebrun, se a gente for levar em consideração aquele estudo, essa paciente provavelmente tem um distúrbio funcional de plaquetas hereditário. E agora, o que é que a gente faz? Pode. Eu acho que a gente conseguiria, por exemplo, fazer uma citometria, né? Para a gente ver se tem um Glanzmann aí no meio do Sim, caminho. é uma possibilidade, né? A gente vai ver, então, como é que a gente deve prosseguir a investigação. Distúrbio funcional de plaqueta tem centenas, né, descritos. Por quê? Como eu falei para vocês, a plaqueta é cheia de antígeno na sua superfície. Se faltou qualquer uma dessas proteínazinhas, dessas glicoproteínas aqui na superfície, eu posso ter um distúrbio específico, tá? Então, eu vou ter patologias que afetam os constituintes da superfície plaquetária, aí aqui entra o Glanzmann, né, mexendo na integrina alfa-2, B, beta-3. A gente vai ter a doença, o defeito de resposta ao colágeno, que é mexendo aqui na glicoproteína 6, certo? Então, a gente vai ter o Bernard-Soulier, né, que é mexendo na complexo glicoproteico B95. Então, onde mexer em qualquer um desses aqui, a gente pode ter uma doença específica. Eu vou ter patologias que afetam também as proteínas intracelulares. Então, eu vou ter síndrome da plaqueta cinzenta, eu vou ter distúrbio da liberação de grânulos densos, que aqui no nosso serviço a gente tem né, síndrome de Shediac-Higashi, então, o Scott-Aldrich, então a gente vai ter várias patologias, certo? Dependendo de onde aconteça o defeito da plaqueta, isso aqui pode cursar com uma doença específica, certo? Como é que se apresentam os distúrbios funcionais de plaqueta? Principalmente sangramento mucocutâneo, sangramento pós-trauma ou sangramentos em cirurgias. Algumas doenças vão ter alterações sindrômicas, né, ou em outros órgãos, como, por exemplo, a síndrome de Shediac-Higashi. Eu tenho alterações que são relacionadas a hipoacusia, né, distúrbio déficit auditivo, eu posso ter um albinismo, né, como aqui na Shediac-Higashi, e junto com isso daqui você ter o distúrbio funcional das plaquetas. E aí, como é que eu dou o diagnóstico, né? Primeiro ponto, história clínica, história clínica, história clínica, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, história clínica, história clínica, história clínica, história clínica. Depois que eu concluir a minha história clínica, eu vou fazer a avaliação laboratorial. Como a gente já viu, hemograma para excluir desordens adquiridas, esfregaço periférico para avaliar a morfologia das plaquetas e ver se tem alguma alteração em outra linhagem, exames gerais de coagulação para descartar a doença de Wolff-Lebrun, déficit de fator de coagulação, tá?
E o próximo passo, curva de agregação plaquetária, seguido ou não de citometria de fluxo, tá? A curva de agregação plaquetária, o que é que ela vai fazer? Ela vai avaliar a função da plaqueta, a capacidade da plaqueta de se agregar quando exposta a algum dos agonistas. Quem são os agonistas? ADP, tromboxano, colágeno, epinefrina e ristocetina. Então, a gente vai pegar o plasma rico em plaqueta desse paciente, vai jogar o agonista e vai observar a curva. A outra opção, aqui eu vou ver simplesmente se tem hipoagregação quando exposto a algum agonista. A citometria de fluxo, que a Denise falou, o que é que eu vou avaliar? Ela vai me ajudar a ver se a expressão antigênica na superfície da plaqueta está normal ou está diminuída ou ausente, tá? As duas principais patologias que a gente avalia pela citometria de fluxo é a trombastenia de Glanzmann e a síndrome de Bernard-Soulier, em que eu vou jogar aqui anticorpos específicos direcionados para esses antígenos, para ver se a expressão antigênica está normal ou não. Aqui no estado do Ceará, a gente conseguiu implantar primeiro a citometria de fluxo, né? Por isso, da lembrança da Denise de pedir a citometria, que é o exame que a gente tem mais facilmente disponível. Se a citometria vier normal, descarta? Não, porque eu estou vendo duas e a gente viu que eu tenho centenas, né? Mas são as duas, dentre as trombopatias raras, são as duas mais comuns, né? Então, por questão da disponibilidade, até o serviço pronto, era a aquisição de reagente, foi o primeiro que a gente conseguiu implantar. Se você não conseguir concluir com esse estudo, existem outros exames mais específicos ainda para serem feitos. Eu posso ampliar a curva de agregação plaquetária com a avaliação de outros agonistas, como, por exemplo, os peptídeos ativadores receptor de trombina, tromboxano A2-like, para avaliar a resposta, né, da agregação da plaqueta quando exposta a esses outros agonistas. Eu posso ampliar a citometria de fluxo, ao invés de avaliar só Glanz-Bernard-Soulier, eu posso incluir a avaliação para P-selectina, para glicoproteína 4, 6, GP1A2A. Eu posso fazer a pesquisa de secreção de grânulos, né, para poder avaliar se a liberação dos grânulos está normal. Isso daqui pode ser feito por citometria de fluxo, por ELISA, por HPLC, né, tem algumas formas de você ver isso aqui. Ou eu posso avaliar também pela microscopia eletrônica, para ver se tem deficiência de grânulo de uma forma semi-quantitativa, tá? Faço a microscopia e vejo a morfologia dos grânulos intraplaquetários. E o que tem de mais recente, né, é o sequenciamento de nova geração, para eu buscar especificamente a mutação envolvida no distúrbio plaquetário. Voltando para a nossa paciente, só botar uma água aqui. Voltando para a nossa paciente. O próximo passo da ordem natural seria fazer a curva de agregação plaquetária. E aí, como é que funciona a curva de agregação, tá? A curva, basicamente, eu tenho numa ponta do equipamento uma fonte de luz, e na ponta seguinte eu tenho uma placa que vai captar a luz emitida por essa fonte. Na hora que eu pego o plasma rico em plaqueta, né, sem agregação, o plasma inicial dessa amostra, as plaquetas elas vão estar livres, vão estar soltas, então esse líquido ele vai estar turvo. Então, o que acontece? A luz não passa para o outro lado, né? Na hora que eu jogo o agonista, que vai começar a ter a formação dos agregados, o líquido ele vai ficando mais límpido. E aí você começa a ter a passagem de luz. Quando chega na máxima agregação é quando o líquido, né, o plasma está mais límpido. Então, a máxima agregação vai ser o momento que eu vou ter uma maior captação de luz do outro lado, certo? Então, é basicamente isso que a gente faz, jogando agonista por agonista para poder observar a resposta. Essa paciente, a gente fez epinefrina, ADP, colágeno, histocetina e ácido araquidônico para ela. E o que foi que a gente viu? Aqui seria o controle, né? Primeiro eu não capto nada de luz, e aqui é
a luz sendo captada no seu máximo. Então, aqui é um controle, é uma curva normal, joguei o agonista e estou tendo uma agregação normal. E aqui embaixo é a curva dessa paciente, em que eu joguei epinefrina, não agreguei. Joguei ADP, não agreguei. Joguei colágeno, não agreguei. Joguei ristocetina, agreguei. Joguei ácido araquidônico, não agreguei. Quem é que faz isso daqui? Qual é essa curva aqui? É característica de que distúrbio funcional de plaqueta? Pode chutar. Chutaram Glanzmann, vamos ver. E aí a gente passou a citometria de fluxo, né? Aquela figura ali era a figura ilustrativa da literatura. Na prática, essa paciente com a gente fez a citometria de fluxo. E que eu joguei o CD41 e o CD61, que são os anticorpos que vão se ligar na glicoproteína 2B3A, ou integrina alfa 2B beta 3, tá? E o que foi que a gente viu? Isso aqui é uma curva normal, tá? Esse tracejado seria onde eu esperaria, ó, aqui o nosso controle, eu espero que a plaqueta corra bem aqui, né? Que eu enxergue a plaqueta no citômetro bem aqui. A nossa paciente, eu estou enxergando bem aqui. A curva esperada seria essa curva tracejada, e essa paciente está mostrando que tem uma redução da expressão, tanto do CD41 quanto do CD61, tá? Então, a gente conclui que a nossa paciente tinha trombastenia de Glanzmann, tá? E o que é a trombastenia de Glanzmann? É a mais comum trombopatia hereditária, certo? Ela é autossômica recessiva, e eu vou ter um defeito funcional, uma deficiência, né, da integrina alfa-2B beta-3, que é a conhecida GP2B3A, tá? Que é justamente essa daqui, bonitinha, né? Que ela vai fazer a ligação da plaqueta na adesão através de fibrinogênio, e ela vai ser a principal glicoproteína para poder fazer a agregação plaquetária, seja mediada por fator de Wolff-Lebrun, seja mediada por fibrinogênio. Por isso que quando a gente joga todos os agonistas, ela hipoagrega com todos, ela só normoagrega com a ristocetina. Por quê? Porque a ristocetina era um antibiótico, né, que não é mais utilizado na prática clínica, que ela tem a capacidade de aumentar a afinidade do fator de Wolff-Lebrun. Vou voltar aqui. Ela tem a capacidade de aumentar a afinidade do fator de Wolff-Lebrun ao complexo glicoproteico 1B5, 1B95, tá? Esse complexo aqui, ele está deficiente no Bernard Soulier, mas no Glanzmann, o meu problema é com esse aqui está normal. Se a ristocetina atua nele, então no Glanzmann, a agregação com ristocetina é normal. Todos os outros agonistas vão agir principalmente na GB2B3A, por isso que no Glanzmann eu hipoagrego com tudo, menos com ristocetina. Clinicamente, esses pacientes vão se apresentar com sangramento mucocutâneo desde a infância, espontâneo, podem ter hemorragia do trato gastrointestinal, podem ter sangramento uterino anormal, tá? A gente recebeu agora uma família, asma, já chegaram, veio a primeira paciente por um sangramento uterino anormal, que veio na triagem, era um Glanzmann. Aí, depois que eu consultei ela, perguntei se tinha mais alguém na família, ela falou que tinha 2 sobrinhos que já vieram, e os meninos têm Glanzmann. Aí, na consulta dos 2 sobrinhos, tem mais 6 pessoas para vir para serem avaliadas, né? E pessoal com 20, 30 anos de idade. Então, vai chover de Glanzmann agora aqui. E são do Ceará, né? Aí você imagina a quantidade de gente que está circulando por aí sem diagnóstico, né? Esses pacientes vão ter contagem e morfologia plaquetária normal. A gente pode fazer uma classificação, né? O tipo 1 é se eu tiver menos de 5% da integrina, tipo 2 de 5% a 20%, a forma variante eu tenho mais de 20%, mas tem um déficit funcional dessa glicoproteína, né? Na prática, a gente não consegue definir se é tipo 1, tipo 2, e nem muda na prática a conduta do paciente até o momento. Na agregação, como eu falei, eu vou ter ausência de resposta aos agonistas, porém com resposta à ristocetina, né? Porque a ristocetina vai atuar aqui, na glicoproteína 1B. Na citometria, a ausência da expressão dos antígenos plaquetários da GP2B, que eu vejo pelo CD41, e da 3A, que eu vejo pelo CD61. Existe uma outra forma de avaliar através do PAC1, que ela vê o epítopo de ativação da GB2B3A, certo? Esse daqui a gente ainda não faz.
E o tratamento, ele costuma ser sob demanda, né? Eu posso fazer profilaxia perioperatória, orientar que esses pacientes tenham um cuidado especial com a higiene oral, né, para poder diminuir o risco de sangramento oral. Devem evitar esportes de alto impacto, pelo risco de sofrerem traumas, né, e aumentar o risco de sangramento. Tem que fazer a educação para ele das medidas físicas, né? Então, se está com sangramento, fazer a compressão adequada, colocar o gelinho na testa, manejar a anemia, principalmente das mulheres, por conta da perda menstrual, fazendo a reposição de ferro, evitar o uso de anti-inflamatórios, porque já podem alterar a função plaquetária, e outras drogas que também interferem na função plaquetária. Então, a gente tem antipsicótico, antidepressivo, que interfere na função das plaquetas, e que hoje em dia, né, a saúde mental todo mundo péssima, interfere significativamente. Aqui no serviço, a gente sempre entrega para os pacientes a listinha de medicamentos que eles podem e que não podem ser utilizados, tá? O tratamento antifibrinolítico, principalmente, né, naqueles sangramentos mucocutâneos, sangramento oral, sangramento menstrual, vai no primeiro dia da menstruação, já começa a tomar antifibrinolítico para ver se diminui o risco. O uso de DDAVP não tem evidência de benefício no Glanzmann, tá? O principal tratamento aqui vai ser a transfusão de plaquetas, certo? Naqueles pacientes que não têm resposta ao uso de antifibrinolítico ou que vão fazer algum procedimento invasivo com maior risco de sangramento, devem transfundir plaquetas antes. Uma preocupação que a gente tem é com a aluminização contra HLA, tá? Então, esses pacientes, idealmente, devem receber hemocomponentes desleucocitados e transfusão HLA compatível. Obviamente que essa transfusão HLA compatível deve acontecer quando é uma transfusão eletiva. Numa transfusão de urgência, dificilmente você vai ter um HLA compatível ali disponível, sobrando para ele, né? Eles podem fazer a aluminização contra a glicoproteína também, principalmente os pacientes homozigotos ou heterozigotos compostos, tá? Então, os homozigotos têm 80% de risco de aluminizar. A orientação da literatura é que a gente faça o HLA desses pacientes, tente já ter no banco, mais ou menos, quem seriam os doadores HLA compatíveis para, numa necessidade, você convocar esses pacientes, e sempre que o paciente transfundir, você fazer a pesquisa dos anticorpos anti-HLA e anti-HPA, tá? Já pensando como é que você vai fazer um tratamento no futuro para esses pacientes. Mulheres em idade fértil, né, aloimunizadas, elas podem evoluir com trombocitopenia e sangramento no feto, tá? Então, a gente tem que tentar evitar transfusão de plaqueta por conta desse risco. A tipagem HLA e a pesquisa dos anticorpos anti-HLA, elas devem ser feitas ao diagnóstico para esses pacientes, certo? E deve ser feito o screening para anticorpos HLA e IgP após 2 a 3 meses da transfusão, sempre que o paciente for submetido a procedimento invasivo e no pré-natal. Tá? Então, existe sempre essa orientação que a gente tem que ter cuidado para poder acompanhar. Outra opção de tratamento para o Glanzmann é a reposição, né, a infusão de fator 7 ativado recombinante, no caso de paciente com sangramento e para profilaxia perioperatória. O mecanismo de por que o fator 7 ajuda no Glanzmann ainda é um pouco desconhecido, mas o que se acredita é porque como eu estou dando fator 7 ativado, vai aumentar a geração de trombina. Esse aumento da geração de trombina, como a trombina é um agonista plaquetário, ele pode fazer um aumento da adesão plaquetária, e como eu aumentar a adesão, eu aumento a superfície procoagulante. Se eu aumentar a superfície procoagulante, eu aumento a geração de trombina e fibrina, né? E aí eu vou conseguir agregar a plaqueta deficiente GB2 e B3A mediada pela fibrina, né? Então é como se eu estivesse jogando maisena, né, no caldo, né? Para o caldo engrossar, mais ou menos isso. A dose que a gente deve fazer é de 90 microgramas por quilo a cada 2, 3 horas, que é a mesma dose que a gente faz no paciente hemofílico com inibidor. A artritopatia, né, mais comum é a síndrome de Bernard-Soulier, tá? Ela é uma desordem autossômica recessiva, que tem uma incidência de 1 para 1 milhão. E o que é que acontece? O mecanismo dela é um defeito na função do complexo GB195, tá? Eu vou ter defeito em 3 possíveis genes, o da 1B, o da 1BA, o da 1BB e da glicoproteína 9, certo? Então, a gente vai ter a glicoproteína B, ela está relacionada principalmente no processo de adesão da plaqueta. Então, essa adesão que acontece com o colágeno exposto vai acontecer principalmente mediada aqui pela ligação direta da plaqueta com o colágeno por conta dessa glicoproteína. O início dos sintomas é mais variável, quando no Glanzmann a gente tinha o início ali na infância, às vezes o Bernard-Soulier pode demorar um pouquinho mais para aparecer,
tá? Mas normalmente você tem sangramento mucocutâneo desde a infância, tem sangramento trato urinário, hemorragia trato gastrointestinal e o sangramento uterino anormal, que a maioria das vezes é o que leva esses pacientes a buscarem assistência médica, tá? Normalmente, no hemograma, você vai ter a trombocitopenia, essas plaquetas gigantes, né? O esfregaço aqui tá meio ruim, né? As hemácias estão meio crenadas, mas você vê que a plaqueta ela é maior do que a hemácia, né? Então, isso aqui é uma plaqueta gigante. E a agregação plaquetária está ausente na estimulação com ristocetina, certo? Que é uma forma da gente conseguir avaliar na agregação. Então, aqui um controle normal, que tudo agregou, no Bernard-Soulier eu agrego normal com tudo, menos com a ristocetina, tá? Então, é como se fosse o espelho do Glanzmann, né? Isso que é fácil de decorar. Na citometria, os reagentes que a gente tem disponível é o CD42B, porque ele marca a GP1BA, e o CD42A, que marca a GP9. Então, semelhante àquele outro desenho, né, que eu tenho um local que eu espero que a minha plaqueta se apresente, ela se apresenta com a deficiência, né, da glicoproteína, então ela corre antes da curva esperada. O primeiro diagnóstico que a gente deu aqui na citometria foi o Bernard-Soulier. Era uma paciente do HU, que era acompanhada há mais de 20 anos, com PTI. Fez um monte de corticoide, fez imunoglobulina, ela estava usando romiplostim, né? Aí com romiplostim até subiu um pouquinho a plaqueta dela, porque tem estudo mostrando que esses agonistas da poetina podem ter alguma resposta, né, nas trombopatias hereditárias. E aí a gente fez, e aí ela tinha a ausência da expressão do CD42A e B, né, Bernard-Soulier, Fernandinha até a viu semana passada. E estava até ganhando corticoide de novo ela, né, porque estava sangrando com 9.000 plaquetas, aí estava ganhando corticoide porque era PTI, né, mas ela tem o diagnóstico de Bernard-Soulier desde 2020, foi a primeira paciente que a gente conseguiu dar o diagnóstico aqui pela citometria. Eu acho que tá, não tá não? Depois a gente olha se no SBS tem a observação da transfusão de que ela tem, mas eu acho que tá. É. E aí, como é que a gente trata? O tratamento é semelhante, né? Em geral, antifibrinolítico, medidas locais e a transfusão de plaqueta. Aqui, o fator 7 ativado tem menos estudo mostrando benefício, o Glanzmann isso já é melhor consolidado. A gente tem que ter o mesmo cuidado da imunização contra a HLA e contra as GPs, né? Mas a gente vai ter menos frequentemente essa aloimunização, tá? E fora esses dois distúrbios plaquetários, existem vários outros, né? Como eu falei para vocês, onde eu tiver uma glicoproteína ausente, um defeito no mecanismo intracelular da plaqueta, eu vou ter uma alteração com uma doença específica, com uma alteração específica nos exames, certo? Tanto pela mutação, né, que a gente vai poder pegar aqui pelo NGS, quanto pelos testes de agregação plaquetária. Então, eu posso ter, por exemplo, na glicoproteína 6, que é colágeno, uma diminuição na agregação só ao colágeno e todos os outros agonistas normais, né? Ninguém vai saber isso aqui decorado, ó, são quadrinhos que dá 3 slides, então isso aqui serve mesmo para efeitos de consulta, tá? E aí, eu adoro essa foto, né? Que a gente precisa... toda vez que a gente fala de coagulopatia, a gente fala de subdiagnóstico. E o subdiagnóstico é porque as pessoas não conhecem, né, não suspeitam. Então, eu faço um ambulatório na maternidade escola, na terça-feira de manhã, que é um ambulatório de coagulopatia, mas que eu acabei herdando as pacientes das anemias, né, porque a Lilian, que faz o ambulatório lá, saiu de licença maternidade. E muitas vezes chega pacientes jovens com sangramento uterino anormal, sem nenhuma causa ginecológica, que ninguém pensou em investigar a coagulopatia, né, e aí a gente está num serviço de referência, aí você imagina por aí nos consultórios quantos pacientes não tem, porque aí você faz o quê? Passa anticoncepcional, o paciente para de sangrar, a anemia resolve e você continua sem dar o diagnóstico da paciente, né? Então, a gente tem que ter esse alerta, esse cuidado e esse olhar para tentar identificar quem são os pacientes que merecem investigação. E era isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Pergunte. Eu soube que vocês estavam validando a agregação plaquetária aqui. Qual é a programação para a gente começar a ter na rotina?
Estava até vendo com o Marcos hoje. A gente fez uma validação, né? Para quem não sabe, o nosso equipamento da coagulação da Siemens, que é o CS 2500, ele também faz agregação plaquetária. Não tem, os centros que fazem agregação plaquetária hoje no Brasil, eles não utilizam o CS 2500, eles fazem por agregometria, que é outro fornecedor, né? Então, nós fomos o primeiro centro a conseguir, vale fazer essa validação do CS 2500, né? Aí, como todo primeiro, né, tem alguns desafios, né, que a gente precisa enfrentar. Então, a gente conseguiu fazer a validação, assim, passou, a gente fez o comparativo dos nossos pacientes que já tinham agregação plaquetária, porque fizeram no HC da USP, então a gente chamou esses pacientes para poder comparar os resultados, e a validação, ela foi satisfatória, certo? O que está faltando a gente definir, que eu queria, inclusive, que a gente trouxesse para a próxima sessão, é o protocolo que a gente vai utilizar, porque existem alguns protocolos na literatura, por exemplo, o HC da USP faz 2 concentrações de todos os agonistas, o pessoal da Unicamp já faz só uma concentração, então não existe uma definição muito fechada, né, de qual é o protocolo que deve ser, que a gente deve seguir. E aí eu queria, né, passando dessa sessão que é do Franklin, na seguinte, a gente trazer os protocolos disponíveis para a gente fechar o nosso protocolo e, a partir daí, começar a fazer. Infelizmente, todos os exames vão ter que ser coletados em Fortaleza, né, porque tem um pessoal do regional aí assistindo, porque entre coleta e processamento são 4 horas, né, então não tem condições do exame ser coletado no interior e só a amostra vir, então o paciente realmente vai ter que vir para cá. E uma vez que eu esteja com o equipamento fazendo agregação, esse equipamento não faz mais nada, ele só faz agregação. Por conta disso, já foi trocado, né? A gente tinha um CS2500 e um CS2100, então já foi trocado o CS2100 por outro CS2500, que é para a gente não paralisar a nossa rotina de dosagem dos fatores. E aí a gente não colocou ainda o protocolo para frente, porque primeiro eu validei a agregação, depois eu estou validando o novo equipamento, para estar os 2 equipamentos ok, para a gente poder começar a fazer. Eu acredito, assim, a minha previsão é que final de junho, né, porque a gente vai validar os protocolos, definir as concentrações de cada agonista e solicitar os reagentes do fornecedor, né, para a gente poder começar a fazer. Mas eu acredito que final de junho, começo de julho, a gente já vai conseguir, já tem uma fila de 36 pacientes para poder fazer. São os pacientes do ambulatório sem diagnóstico. A nossa ideia é fazer a agregação para diagnóstico de trombopatia, né? Porque, assim, o quantitativo que a gente colocou, porque já tem muita gente atrás para os antiagregados, né? Por conta de doença isquêmica coronariana. Mas a ideia é a gente abrir para o diagnóstico de trombopatia hereditária, né? Nenhum laboratório no Ceará faz. O Emílio Ribas fez uma. A gente mandava para São Paulo, né? Até 2019, o HC da USP fazia os nossos pacientes e o Estado do Ceará pagava como tratamento fora de domicílio, pagando passagem do paciente, do acompanhante, dando um salário mínimo para ele poder ir e voltar de São Paulo em um dia. Né? Então, assim, para o Estado do Ceará é um ganho enorme. E aqui no Nordeste, só quem faz é Pernambuco, mas nenhum estado do Nordeste faz. O Norte, que eu saiba, também não faz. São Paulo, o HC da USP faz, o Unicamp faz. E Ribeirão faz agregação? Então, assim, você vê, não é um exame muito simples, né? Assim, o Marcos, não sei se ele está assistindo, o Marcos se arrepia todinho quando a gente faz a agregação, né? Porque dá nó mesmo, assim, não é um exame muito fácil. Mas ou a gente faz, ou a gente vai viver como a gente estava vivendo até hoje, até 4 horas. Entre coleta e processamento, no máximo 4 horas. Para finalizar o exame. Para finalizar o exame até 4 horas, para não dar problema, né, de perder. Não pode, nem pode congelar a amostra, porque a plaquetinha congela, né? Então, era inviável você dar o diagnóstico se não fosse aqui. Doutora, a gente nunca pensou em colocar o PFA100 aqui, né? Ele tem, eu acho que não, ele não foi um exame que
Aqui em Fortaleza eu acho que nenhum lugar faz, né? E aí agora com a agregação também, porque o que ele faz também um pouco ele usa dois reagentes que tem um misto de agonista, né? Eu não sei se vale a pena a gente investir, né? Assim, se ele vai dar algum retorno maior para a gente, entendeu? Mas é o custo-benefício, mas é alguma coisa que a gente pode discutir, né? Duas outras perguntas. O Rotem teria algum papel nessas alterações, né, de função plaquetária? Pronto, o Rotem não é um exame desenhado para avaliação de hemostasia primária, né? O que é que eu vejo no Rotem de plaqueta? Eu vejo principalmente quantitativo, né? Porque a plaqueta ela vai compor a amplitude do coágulo junto com o fibrinogênio. Quanto menos plaqueta, menor a amplitude, quanto mais plaqueta ou mais fibrinogênio, maior a amplitude. Você pode pegar algum grau de disfunção plaquetária? Pode, como a gente já vê na prática, o paciente sangrando está pelo hemograma 70 mil plaquetas, mas vem lá no Rotem uma amplitude diminuída. Mas o fato de ele estar normal não quer dizer que eu não tenho uma disfunção plaquetária. Então, vou passar um Rotem, estou com glanzma, passei um Rotem para ver se a plaqueta que eu dei funcionou, ele não serve para isso, tá? Em relação a agonistas de trombopoetina para Bernard Soulier, qual seria a indicação? Você me apertou sem me abraçar, né? Eu não sei te Porque eu nem dizer. sabia que isso aconteceu. Teve um residente que fez o estudo, né? Foi o Anax? Teve um residente que fez. O que é que eu me lembro, certo? Eu posso ler os artigos e lhe dar a resposta mais embasada. Não, mas o que foi que a gente viu? Que nesses pacientes com plaquetopenia, alguns pacientes respondem de aumentar o número de plaquetas, né? É tanto que essa paciente especificamente com romplastin, ela subia a plaqueta dela. E aí a gente teria esse benefício nesse sentido. Né? Então, tem alguns relatos na literatura de uma possibilidade terapêutica do Bernard Soulier, que tem uma plaquetopenia significativa, do agonista melhorar. Essa paciente, ela fica um tempo, mesmo depois do diagnóstico do Bernard Soulier, ela fica um tempo usando o romplastin, quando suspende, porque ela não tem o dela, ela usa a sobra, aí quando suspende, a plaqueta dela cai de novo e ela volta a sangrar, né? Mas é relato na literatura, pelo que eu me lembro, mas eu posso procurar. Essa paciente especificamente para de sangrar. Porque a plaqueta dela é uma plaqueta doente, né? Assim, eu estou aumentando a plaqueta, mas é uma plaqueta doente. Está usando? Mas aí eu posso ler e trago na próxima sessão. Vai subir uma plaqueta, mas essa paciente, assim, os relatos que tem na literatura é que melhora as taxas de sangramento desses pacientes usando romplastin no Bernard Soulier. E a última pergunta, você vai começar a dar trabalho para mim, principalmente para a Claudinha. Eu comecei a HLAs, viu? Já comecei Franklin está ciente? Não sei. Porque ele vai ter que avisar a equipe daquela Franklin fazer plaqueta HLA compatível nos casos eletivos, trombopatia, para que estava aqui, né? Agora ele... Franklin. E aí eu e a Claudinha vamos pedir aumento, né, Claudinha? Captação. Eles transfundem pouco. Agora vai ter essa família do Glanzmann, né? Pronto. Nós temos um banco grande de doadores HLA tipados. Hoje, de doadores HLA tipados. Então, hoje a gente consegue manter esquema transfusional os pacientes com refratariedade à transfusão de plaqueta por anticorpo anti-HLA. É um sufoco do tamanho do mundo, mas é um paciente mais crônico, né? Então, ele fica transfundindo, às vezes, 3 semanas, 3 vezes, e a gente tem conseguido manter, né? Então, a captação faz trabalho brilhante de arranjar o doador, pedir para ele vir, né? Ele doar. Então, a gente tem, talvez, um dos processos mais rápidos do mundo em relação à solicitação do doador e a liberação da plaqueta. Às vezes, de um dia para o outro, eu já tenho plaqueta HLA selecionado.
mas a gente sabe que a gente tem uma dificuldade grande porque é uma demanda muito trabalhosa, né? Aí a primeira pergunta, as primeiras transfusões seriam HLA compatíveis pelos anticorpos ou a intenção é ter um HLA realmente... A intenção é ter realmente um HLA compatível para diminuir o risco de alimunização. Não é só o paciente que tem anticorpo, mesmo que ainda não tenha anticorpo, né? Principalmente as mulheres em idade fértil, né? Pelo risco pro feto. A gente tem poucas compatibilidades A e D, né? Que é aquele idêntico, né? Que quando a gente tem o mesmo alelo. Eu não acho que a gente vai conseguir suprir esse paciente de forma adequada. Talvez o que tenha já anticorpo, a gente selecionando pelo anticorpo, a gente consiga resolver melhor. Mas é possível, o nosso banco é grande, né? Não, assim, vai crescer agora com essa família do Glasma que chegou, que já vão 9. Obrigada. Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Pronto, Frank respondeu. A captação do hemócito dá um suporte extraordinário à hemoterapia ciente. Obrigada, Frank. Pois obrigada, gente. Até a próxima semana. Tenha um bom resto de semana. Obrigada.